Olá, gente! Antes da conversa do PH de hoje, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o hashtag Conversa do PH. Não esquece de clicar no sininho para sempre que a gente postar um vídeo você ser notificado. Oi, gente, tudo bem? A conversa do PH de hoje é direcionada aos prefeitos e vereadores dos 224 municípios do meu estado, o Piauí, mas ela também é dirigida aos demais prefeitos e vereadores de outros municípios do Brasil. A conversa de hoje é sobre reforma da Previdência e o impacto que ela vai causar nas contas municipais. Embora a reforma da Previdência, que passou já na primeira comissão no Senado com o relatório do senador Tasso Gereissati, aponte para o seu encaminhamento à votação em plenário, mas sem inclusão de estados e municípios, já há nos corredores do Senado transitando a ideia de se fazer uma PEC paralela, incluindo estados e municípios. Inclusive aqui do Piauí, nós tivemos já na semana passada o secretário de Fazenda do estado do Piauí defendendo a inclusão de estados e municípios. Nós já tivemos senadores do Piauí defendendo a inclusão de estados e municípios. E o meu alerta vai para você, prefeito, vereador. Eu acho que vocês têm que fazer o papel de confrontar essas ideias. Caso contrário, se principalmente os municípios forem incluídos na reforma da Previdência, os prejuízos para os municípios daqui a 5, 10 anos serão tamanhos que eu duvido que alguém queira se candidatar a prefeito ou a vereador dos municípios quebrados do jeito que estão. Sim, porque se atualmente já se reclama que a maioria dos municípios está quebrada, a coisa vai piorar. E eu vou explicar o porquê. A reforma da Previdência, na sua essência, ela dificulta o acesso ao benefício, o acesso à aposentadoria, e ela diminui o valor que vai ser pago uma vez que esse benefício seja conseguido. Em síntese, é o que está acontecendo. Se não vejamos, dados do DIEESE apontam para que um trabalhador do sexo feminino de baixa renda, em média, contribui 4 meses por ano para a Previdência. Se for do sexo masculino, contribui apenas 5 meses por ano. Para que um trabalhador nessas condições, contribuindo apenas 4 ou 5 meses por ano, complete 15 ou 20 anos de contribuição para ter direito ao benefício, ele vai desse ritmo chegar aos 76, 78 anos de idade e não vai conseguir ter completado os 15 ou 20 anos de contribuição. Isso vai fazer com que, na prática, trabalhadores de baixa renda não se aposentem, vão trabalhar até morrer. Se a gente analisar a Previdência, a reforma no âmbito do trabalhador rural, antes o trabalhador rural precisava de uma carta de anuência do seu sindicato, determinando ou confirmando que ele foi trabalhador rural, para ele ter acesso ao benefício. Hoje, isso sai da mão do Sindicato de Trabalhador Rural. O governo não confia nos sindicatos, o governo não confia nas associações. Além disso, o trabalhador rural, para ter direito a se aposentar, ele vai precisar comercializar, a partir de 2023, a sua produção. Sendo que os 8 milhões de trabalhadores rurais que o Brasil tem, são trabalhadores que basicamente produzem o que consomem. Eles não vendem a sua produção. E agora eles vão ter que passar a vender e a recolher a contribuição sobre aquele produto de venda. Então, isso vai, na prática, também dificultar a aposentadoria rural. Bom, onde que eu quero chegar? O DIEESE apontou que 76% dos municípios brasileiros possuem nos valores que são pagos a beneficiários e aposentados do INSS um valor maior do que o próprio fundo de participação do município. Ou seja, os benefícios, as aposentadorias e as pensões são cruciais para a movimentação da economia do município. Basta você, meu amigo vereador do interior do Piauí, meu amigo prefeito do interior do Piauí,
perceber que no início de cada mês, quando ocorre o pagamento do INSS, além dos bancos ficarem cheios de aposentados da zona urbana e rural, além das casas lotéricas ficarem cheias de aposentados e as farmácias, o comércio também fica cheio, porque os aposentados aproveitam a ida ao município para fazer as suas compras do mês. Isso movimenta a economia do município, isso gera emprego. Imagine, portanto, uma reforma que vai dificultar o acesso das pessoas a esse benefício e uma reforma que vai diminuir o valor desse benefício. Na prática, daqui a 5, 10 anos, os municípios estarão com menos aposentados, recebendo menos, gastando menos no comércio e a economia dos municípios vai estar mais estagnada ainda. Para completar, se você entrar no site do IBGE, você vai observar que no caso do estado do Piauí, e isso não é muito diferente no restante do Brasil, principalmente no Nordeste, 92% a 94% dos municípios possuem 90% de dependência de receitas externas. Isso mesmo. Há casos de municípios que produzem apenas 2% do necessário para sobreviver. Dependem fundamentalmente dos repasses constitucionais da União, do Estado e dos benefícios do INSS. Então, essa é a lógica que aparentemente os deputados na Câmara Federal perceberam e não votaram a inclusão de estados e municípios, mas que os senadores não estão percebendo. E o governo muito menos. Se essa lógica for seguida adiante, nós teremos uma quebradeira, e eu estou gravando esse vídeo para isso ficar registrado. Nós teremos uma quebradeira geral mais séria ainda, mais grave do que a atual dos municípios brasileiros. É necessário, portanto, que você, vereador, que você, prefeito, comece a dialogar com os seus senadores. Porque vai depender essencialmente dos senadores a aprovação da PEC para a inclusão de estados e municípios. Essa é uma percepção que eu tenho a obrigação de passar para as pessoas, principalmente para você, vereador e prefeito, e vocês que vivem o dia a dia do município têm a obrigação de compreender essa dinâmica para poder argumentar isso frente ao seu senador. A reforma da Previdência, ela está desmontando um pacto social da Constituição de 88 chamado Seguridade Social. A Seguridade Social foi montada na Constituição de 88 como um verdadeiro pacto entre o trabalhador que recolhe parte do seu salário para a Previdência, para a Seguridade, o empregador, o patrão, recolhe uma parte do valor sobre a folha de pagamento para a Seguridade e o governo pega parte dos seus impostos e também recolhe para a Seguridade. Ou seja, é um pacto onde todos contribuem para minimamente haver uma distribuição de renda e uma proteção das pessoas na fase mais avançada da vida. Isso está sendo destruído. E nós não podemos calar face a essa destruição, porque isso vai gerar muito desemprego nos municípios, vai aumentar a violência pela falta de emprego para as pessoas e vai gerar muita vulnerabilidade social. Então, esse era o meu recado que eu tinha para você, prefeito, para você, vereador. Entenda a dinâmica que isso vai representar e repercutir para o município. E aí você pergunta, Paulo Henrique, você então defende que estados e municípios nunca tenham um modelo de previdência alinhado ao que está sendo proposto? Na verdade, é preciso que antes que se discuta a previdência dos municípios e dos estados, se discuta a redistribuição do bolo de impostos, o chamado Pacto Federativo. É muito importante que os municípios tenham mais autonomia. É muito importante que os estados tenham mais autonomia para poder alavancar as políticas sociais, as políticas de estímulo à geração de emprego e renda. E não fiquem eternamente com o pires na mão pedindo socorro à União. Um outro ponto que eu queria abordar para finalizar esse vídeo com vocês é que, certamente, ao término da reforma da Previdência,
ocorrerão contestações ao nível de Supremo Tribunal Federal. Anotem o que eu estou dizendo. A atual reforma da Previdência aprovada na Câmara dos Deputados e já tramitando no Senado, ela tem vícios de inconstitucionalidade, na medida em que ela desrespeitou o inciso 7º do parágrafo único do artigo 194 da Constituição, que diz que cabe ao governo, cabe à União organizar a Previdência de forma democrática, de forma participativa, ouvindo trabalhadores, patrões e aposentados. É por isso que desde o final de 2018 eu venho defendendo a realização da Conferência Nacional da Seguridade Social, em respeito à nossa Constituição. Na verdade, a nova Previdência foi montada por um grupo de burocratas, a proposta dela foi montada por um grupo de burocratas trancados num gabinete no Ministério da Economia, sem ouvir patrões, sem ouvir empregados e sem ouvir aposentados, e decidindo por nós os rumos da Previdência, e desrespeitando o artigo 194 da Constituição. Certamente, nós que somos contrários à reforma da Previdência, iremos nos organizar para argumentar a inconstitucionalidade dessa matéria no Supremo Tribunal. Reflita, pense o que eu falei, pesquise. É importante que a gente tenha esses momentos de reflexão para podermos avançar com argumentos mais consolidados. Forte abraço a todos, até a próxima.